Pois nós estamos, na verdade, num grande reality show, onde você decide. É você que decide. Porque no que depender de Deus, nós não vamos ganhar, nós já ganhamos. Agora é importante nós entendermos o que vamos fazer. Precisamos entender que resultado é diferente de aceitação. Então eu queria conversar com você. Resolva, certo? Como você vai viver, por vista ou por visão. Amém? Nós vamos tratar assim. Vista é tudo aquilo que os seus olhos físicos conseguem contemplar. Vista é aquilo que você vê humanamente. E nós vamos tratar como visão aquilo que ainda não está diante de seus olhos, mas já está no seu coração. Muitas vezes você vai olhar para uma situação e se ela for observada pela visão humana, ela vai ser extremamente pessimista. Mas se você aprender a olhar num ângulo diferente, numa visão, aí o que parece difícil não vai ser tão difícil assim. Se você aprender a olhar as coisas de um ângulo positivo, de um ângulo diferente, se os seus olhos forem bons, você leva seu corpo, você leva a sua vida, você leva a sua história para um ambiente de sucesso. Se os seus olhos forem maus, a sua vida, ou você vai conduzir a sua vida por um ambiente tenebroso. E ainda faz um alerta: descubra se os seus olhos são bons ou maus. Porque ele diz, se você pensar que os seus olhos são bons e eles ainda forem maus, suas trevas serão as piores. Porque você nem é capaz de enxergar que tipo de vida você tem. E quando esse texto está dizendo, será que ele está falando de uma miopia, de um estigmatismo? Será que nesse ambiente fazer um óculos ou uma lente de contato vai resolver o problema? Não, porque esse texto não está falando de uma visão física. Ele não está falando de vista, ele está falando de visão. E nós precisamos entender isso. Porque se tivermos como enxergar, você quer ver? Nossos ancestrais. Vamos lá. Como é que o homem vivia no início de sua trajetória? Ao redor de uma fogueira. Quando descobriu o fogo. Porque antes disso, todas as vezes que escurecia, o homem parava as suas atividades. Ele tinha que se abrigar. Não havia atividades noturnas. Até que o fogo apareceu, o homem descobriu o fogo e ele fez uma fogueira. E isso deu a ele a possibilidade de ter alguma atividade noturna que girasse em torno da luz da fogueira, que não iluminava muito longe, talvez 4, 5 metros, mas esse homem já podia ir um pouquinho mais adiante, fazer alguma coisinha, porque a luz o levava adiante. Só que depois ele descobriu que podia usar uma luz móvel, uma tocha, que ele acendia e dava a ele condições de ir um pouquinho, não podia ir muito longe, porque senão a tocha apagava, ia ficar difícil. Mas já dava para ir um pouquinho, porque tem crente que vive ao redor da fogueira, com uma luz extremamente limitadora. Outros são capazes de ter uma luzinha, que o leva até um pouquinho mais adiante, mas logo logo ele tem que voltar, porque senão apaga. Mas chegou um momento em que o homem descobriu o azeite, o combustível. E aí agora, enquanto tiver combustível, ele tem luz. Enquanto tiver luz, ele pode ir avançando em meio às trevas. Então é importante nós entendermos que hoje você vai encontrar gente que está ao redor de uma fogueira, com uma vidinha medíocre. E medíocre não é ruim, isso é que é complicado. Medíocre está na média. Mas tem gente que pegou combustível e que descobriu a fonte do combustível. E aí para ele não há limite. Agora o desafio é saber como é que essas pessoas que estão ao redor da fogueira ou com a tocha vai saber lidar com gente que tem combustível para ir a lugares que eles não estão indo, para viver coisas que eles não estão vivendo. Então o combustível está disponível para todo mundo. Sim ou não? Mas a fogueira e a tocha também. Então não depende de Deus, depende de você. Está na hora de você falar para Deus:
Eu quero acender essa lâmpada, eu quero romper as trevas, eu quero viver o que ninguém está vivendo, eu quero provar o que ninguém está provando. Porque quando você viver com combustível para caminhar, primeiro, não dá tempo de olhar para a vida dos outros. Você vai rompendo, e rompendo. Mas isso é uma opção. Aliás, Deus nos deu opções, certo? Você quer viver? Viva ao redor da fogueirinha, viva com uma tochinha, ou pega essa lâmpada. Olha só. Então está na hora, porque combustível você percebe o que ninguém está percebendo. E quando você percebe o que ninguém está percebendo, você vive o que ninguém está vivendo. Saiba de uma coisa, o que você tem é o que você tem e pronto. Na verdade, o que vale e tem sentido é o que você faz com aquilo que você tem. Com isso que você vai mudar a sua vida. E assim, tem gente que está esperando algo pirotécnico, extraordinário, sensacional, para mudar a sua vida. Converse com quem teve a vida transformada e você vai descobrir que começou em algo aparentemente insignificante, uma oportunidade, que essa pessoa aproveitou e foi embora, e começou a olhar por visão e não por vista. Olhe bem, quando você olha para alguém que cresceu, você vê apenas onde ele está hoje, mas não sabe o caminho que ele percorreu para chegar ali. Ué, é assim que funciona. Então está na hora de você parar de canalizar força para ver o que está acontecendo na vida do outro e usar essa força e essa energia para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então as oportunidades estão aí. E só para ficar registrado, invista na sua mente. Ela pode levar você mais longe do que você imagina. Invista na sua fé, ela pode levar você onde você nunca imaginou. E invista no seu corpo, porque ele vai te dar condições de viver mais. Invista em você mesmo, certo? Você veio a esse mundo para se divertir, para tirar a onda. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Pois é, que opção esquisita é essa? No mundo tereis? Sim ou não? Mas o que é abundante? Aflição ou vida? Tem gente vivendo aflição e abundância. Não, troca o polo dessa tomada da sua vida. Vai lá e inverte assim, ó, vida em abundância, sofrimento pontual. As coisas acontecem por visão e são supervisionadas por vista. Entendeu? Então você quer viver por vista, vai viver, vai ter dívida, vai ter problema, vai ter crise, você vai pensar em desistir. Quando nós vamos viver uma vida de visão, a nossa história vai trafegar em uma linha bem interessante. É isso que eu quero que você entenda. Cuidado, porque você pode estar indo muito bem, mas no meio da trajetória mantenha-se na visão. Evite os caminhos mais curtos, certo? Trafegue pelos mais seguros, que é o da obediência. Tem muita gente que no meio de sua trajetória acaba se perdendo e deixando a vista tomar o lugar da visão. É um grande alerta. Deus te deu uma direção, você está debaixo de uma visão, então fique tranquilo, a responsabilidade é dele. E se tem uma coisa que Deus cuida, é do seu nome. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. E pronto.